Vamos lá, começando. Boa tarde, Irani. Boa tarde. Que é isso, gente? Essas figuras ilustres? Meu Deus! Ai, ai, ai. Vamos lá, começando. Prontinho? Podemos dar continuidade? Tem alguém perdido ainda? Vamos lá fazendo a chamada, conferindo a chamada de vocês. Vamos ver quem é que está aí, né? Tem algumas figuras ilustres aí, já dá para identificar. Mas vamos lá. Ana Clara. Presente. Ah, apareceu, né, Cacá? Ana Carolina. Apareci. Ana Carolina, ainda não está? Augusto. Presente. Camille. Emily. Enzo. Presente. Giane. Presente. Heitor. Presente. João Gabriel. Presente. José Roberto. Júlia. Juliana. Caroline. Casey. Maria Cecília. Olávio. Presente. Aí, né, Olávio? Firme e forte. Pedro. Raul. Sabrina. Thales. Presente. Primeira a manifestar. Muito bom. Tainá. Presente. E a Vitória? Presente. Gente, eu vou conferir a última vez, porque senão pode dar problema. Ó, não manifestou Ana Caroline, Camille, Emily, o Enzo manifestou, a Giane, Heitor, José Roberto, Júlia Dias, Juliana. A Júlia A Dias Julinha parece que entrou. não tá querendo. A Júlia Dias, cadê ela? Tô aqui, é que meu áudio tá ruim. Ah, tá ruim? Então tá aí a Júlia Tá. Dias. Juliana, não, né? Caroline, Casey, Maria Cecília, Pedro, Raul, Sabrina, tá aí? Sabrina, esses não manifestaram ainda. Então, não sei, né? Se vão chegar junto, como que vai ser. Tá, agora deu certo? Vamos lá. Continuando, então, nossa aula de manhã, nós começamos a falar sobre as bactérias. Vou abrir tudo, se não, vocês não estiverem vendo, vocês me falam. Então, nós vimos Página que era. a página que é, vamos lá, só um minutinho, acho que é 62. 61. Página 61.
Nós vamos primeiro às características gerais dessas bactérias. Tá, quando às vezes a gente fala em bactéria, a gente pode lembrar de micróbio, de coisa ruim, né? Doença, um monte de coisa. Aqui a gente tem uma placa com as bactérias e aqui a gente tem o desenho de algumas que nós vamos estar passando por elas. Dentro das características gerais que era o que nós estávamos falando, toda bactéria ela é um ser unicelular e ela é procarionte, porque com certeza, como foi a primeira célula que surgiu, então essa célula ela só pode ser primitiva. Pode ser autótrofa ou heterótrofa. Possui um material genético como um cromossomo circular dentro do seu citoplasma. Como é um animal, um ser muito simples, ela não vai ter um DNA completo, um RNA completo, né? Então ela vai ter esse cromossomo. Até porque nem núcleo ela tem. Algumas bactérias nós vamos encontrar esse plasmídio. Nós vamos falar dele depois. Esse plasmídio aqui, ó, é ele que faz criar bactéria resistente. Porque uma bactéria encontra com a outra, troca seu pedacinho de DNA circulante no seu hialoplasma e doa um pedacinho da sua característica para o outro. Então, quando as bactérias trocam e doam um pedacinho do seu plasmídio, aquela bactéria, ao reproduzir, ela vai ser uma bactéria diferente, ela pode ser uma bactéria mais forte e mais resistente. Como ser procarionte, no citoplasma dessa bactéria contém apenas os ribossomos. Nós falamos na aula passada que ribossomos é a estrutura responsável pela síntese de proteína. Algumas bactérias, e bastante delas, apresentam uma cápsula de proteção sobre a parede celular. Essa cápsula aqui tem uma grande vantagem. Quando o ambiente não está propício para essa bactéria, essa cápsula aqui protege essa bactéria desse ambiente propício, fazendo com que ela permaneça naquele ambiente por um tempo maior, sem ser atacada, sem ser agredida. Vocês estão vendo esse nome aqui? Parede celular. Lembra qual tipo de células para vocês, terceiro ano? Qual tipo de célula tem parede celular? É a autótrofa? Não. Autótrofa, que é célula vegetal. Isso mesmo. Então, a célula autótrofa, célula vegetal, no envoltório dela, ela tem parede celular. A bactéria também tem uma paredezinha celular, envolvendo a sua membrana, tá? Dando a ela uma resistência maior. Elas podem apresentar ou não estrutura locomotora. Tem bactéria que não tem estrutura locomotora nenhuma, então ela deixa ser locomovida pela água, pelo sangue. E tem bactéria que tem alguns flagelozinhos como estrutura locomotora. São seres vivos mais disseminados no planeta. Falar para vocês que existe um lugar que não tenha bactéria, olha, é muito difícil. Vocês sabem que o Mar Morto, até uns 20 anos aí, ele era considerado um lugar totalmente inóspito, que não tinha vida nenhuma. Por isso chama-se Mar Morto. Estudos recentes descobriram que ele não é tão morto quanto se fala. Já encontraram bactérias no Mar Morto. Já encontraram bactérias no gelo, lá na Antártida, né? Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Já encontraram bactérias nas regiões termais. Então, assim, elas não têm lugar que elas não estão, praticamente. Se você for imaginar, se você for pensar, todos nós estamos cercados por esse conjunto de células que nós chamamos de bactéria. Agora, imagina vocês. Quem arrisca falar para mim aí agora, falar para nós, o que você acha? Qual é a porcentagem, mais ou menos, de bactérias maléficas, já que nós estamos rodeados dessas bactérias?
O que vocês acham? Qual seria uma porcentagem mais ou menos de bactérias patogênicas? Será que é um índice alto, médio ou muito baixo? O que vocês pensam a respeito? Nós estamos mergulhados no mundo de bactéria. E aí? O que vocês acham? Qual seria esse índice? Seria alto? Posso falar que é alto? O que vocês acham? Seria médio? Seria baixo? Nós vamos dizer que esse índice dessas bactérias patogênicas é muito baixo, muito baixo. A maioria delas vivem em mutualismo, em simbiose, em vida livre, não vida parasitária. Então, as que causam doença no nosso corpo representam um índice muito baixo. E grande parte delas, nós até precisamos dela. Diz os cientistas que nosso corpo não seria o nosso corpo se não fossem as bactérias que contém dentro do nosso corpo. Então, elas são extremamente importantes para nós. Podem ser encontradas em todo o ambiente, na terra, na água, né? No gelo, no deserto, nas florestas, em cima da água, no fundo das águas. Então, não tem lugar que essa bactéria possa querer escolher. As bactérias possuem praticamente 4 tipos de formas. 4 tipos. Nós temos a forma Coccus, que é essa forma de bolinha, arredondadinha. Só que dessa forma de Coccus aqui, dependendo de como elas estão, eu vou chamar de, por exemplo, aqui, nesse caso aqui ó, de Diplococcus. Elas estão unidas formando 2. Se elas estiver formando uma filinha, eu vou chamar de Staphylococcus. E quando elas estão amontoadas, Streptococcus. Não importa. Falou Coccus, eu estou falando desse grupo de bactéria arredondada, que a gente chama de Coccus. E muitas vezes o nome dela está relacionada à forma dela. Por exemplo, quando eu falo assim, Pneumococcus, eu estou falando da bactéria que causa pneumonia e que tem a forma arredondada, Coccus. Depois a gente tem a forma Bacillus. A forma Bacillus é em forma de um bastão, por isso o nome Bacillus. E eu coloquei essa imagem aqui porque vocês lembram que lá atrás nós falamos que algumas bactérias não têm estrutura locomotora, como essas aqui. Então, elas têm que ser locomovidas pelo sangue. Algumas bactérias possuem flagelos como estrutura locomotora. Normalmente, as bacilos, elas têm estrutura locomotora. As Coccus, normalmente, não. Mas as bacilos têm. Então, em forma de bastão, né? A forma dela aqui, o nome, de acordo com a sua forma. Existe também a bactéria do tipo Spirillus, que ela parece uma espiral, uma molinha, né? uma minhoquinha. Então, essa aqui é do tipo Spirillus. E, parecendo uma vírgulazinha, nós temos a Vibrião, Vibrião, né? Então, o mundo gira em torno dessas 4 formas específicas de bactérias: Coccus, Bacillus, Spirillus e Vibrião. Todas elas, praticamente, têm um grupinho delas que são patogênicas. Mas, entre bacilos e Coccus, é um grupo maior delas que são patogênicas. Aqui é um grupo menor, mas tem. A cólera, por exemplo, é causada por essa bactéria, Vibrião cólera, tá? Então, muitas vezes é o nome dela que está associado. Agora aqui, dentro da vida dessas bactérias, nós temos um grupo de bactérias que são autótrofas, ou seja, faz fotossíntese. Terceiro ano, agora eu quero que alguém explique para nós se a bactéria procarionte, ela não tem o cloroplasto, porque
A única organela que ela tem é ribossomo. Quem é que vai me explicar o que essa bactéria tem que ela consegue fazer fotossíntese? Vamos lá. Está lançada a ideia. O que as bactérias têm que elas conseguem fazer fotossíntese? Todas? Não. Algumas bactérias. Um grupo delas. Quem vai responder? João Gabriel, Thales, Ana Clara, Vitória. O que vocês acham? O que essa bactéria tem? Que ela vai fazer fotossíntese? Qual a estrutura dela? Ninguém vai arriscar? Cadê vocês? A bactéria autótrofa, ela faz fotossíntese porque ela tem a clorofila. Clorofila, ela não tem cloroplasto, mas ela vai ter clorofila muito pequenininha, mas ela consegue então fazer a fotossíntese. Com isso, ela pode chegar num ambiente e nesse ambiente sem vida nenhuma. Aí ela chega, como ela tem a clorofila, ela consegue então sobreviver e fazer a sua fotossíntese. Tem um grupo que faz a quimiossíntese. Essa quimiossíntese a partir de produtos químicos do ambiente, como a ferrugem, por exemplo, a bactéria então vai pegar os produtos químicos e produzir a sua forma de energia, o seu alimento através dos produtos químicos da natureza. Esse aqui é um grupo à parte. A maioria delas está nesse grupo aqui, heterótrofas. Sendo heterótrofas, elas não conseguem produzir o seu alimento. Elas têm que buscar o seu alimento de diversas formas. Decompositoras, mutualismo, parasitismo, comensalismo. Vamos lá, então. As decompositoras. Nós encontramos essas bactérias em todo o ambiente. Na terra, na água. E elas têm um papel muito importante. Porque como elas decompõem os seres vivos, esses seres vivos, então, eles vão... Agora vocês estão ouvindo melhor? Sim, agora tá. Sim. E vocês não tinham falado nada, né? Gente, vocês são custosos. Agora tá melhor, né? Meu microfone estava um pouco desconectado aqui. Então, vamos lá. As bactérias, então, heterótrofas decompositoras, elas são de grande valia no ambiente, porque se não fosse elas, juntamente com os fungos, imagina como estaria o chão. Cheio de coisas apodrecidas, cheio daquele mau cheiro, daquela fedentina, solta aí por cima da terra e a gente misturado com toda essa situação. Então, essas bactérias aqui, elas chegam para decompor a matéria, decompor os seres de um modo geral, né? As bactérias do tipo mutualismo são aquelas que vivem, por exemplo, no nosso intestino, na nossa pele, nosso corpo. Elas vivem em mutualismo, elas nos ajudam e, em contrapartida, a gente também ajuda essas bactérias, né? Dando abrigo, alimento para elas. E elas vão ajudar na saúde, na flora do nosso organismo. Tem um grupo do parasitismo, as bactérias que são parasitas, né? Essas bactérias vivem às custas de outra célula. Então, aí, no caso, elas vão adoecer, né? Prejudicar as outras células. E nós temos aquelas que vivem de comensalismo, aquelas que aproveitam restos, né, de outros seres, não prejudica muito não, mas ela vive pegando restos deixados no ambiente para elas. Alguma dúvida nesses dois grupos aqui? Posso ir para frente? Não, pode passar. Agora, quanto à obtenção de energia. Quanto à obtenção de energia, nós temos um grande grupo aeróbio.
aquelas que vão obter a sua energia através do oxigênio, através da respiração normal. Então, elas pegam o oxigênio, pegam a glicose, obtêm a sua energia normalmente. Esse grupo aqui é o grupo bacilo. Dentro desse grupo aqui, eu tenho diversidade de bactérias. Vocês estão vendo que aqui também é bacilo. Só que aqui é um grupo, aqui é outro grupo. Então, esse grupo ele é bastante diversificado, tá? Pela sua forma, pela sua função. Então, essas bactérias aeróbias, grande parte delas, elas vão obter a sua energia fazendo a respiração normal. Nós temos as bactérias anaeróbias. As anaeróbias é um grupo que ela pode dividir em dois, facultativa ou estrita. A facultativa é aquelas que pode quanto não pode. Então, elas não são obrigadas a realizar a respiração anaeróbia. O ambiente está propício, elas realizam aeróbia. Não está propício, elas realizam anaeróbia. Então, elas são facultativas, não são obrigadas. As estritas são aquelas que são obrigadas a realizar a obtenção de energia de forma anaeróbia, como a bactéria do tétano, por exemplo, né? Então, ela é estrita, ela vive de forma anaeróbia, produz sua energia de forma anaeróbia. Alguma dúvida nesse aqui? Que isso aqui é importante vocês gravarem, tá? O que é um e o que é outro. Algumas bactérias ainda podem criar uma forma de resistência chamada esporos. Esses poros, ela cria em volta dela também uma película que torna altamente resistente às condições desfavoráveis do ambiente. Por exemplo, a gente está com uma infecção aí, tá? Com pneumonia, uma infecção de garganta. Nesse processo de infecção, a gente começa a tomar, por exemplo, um antibiótico. Esse antibiótico, com certeza, vai matar um grupo de bactérias. Mas algumas mais espertinhas, percebendo que está chegando a substância química, e essa substância química pode estragar a sua célula, elas criam para elas tipo uma capa de proteína, uma estrutura de resistência chamada esporos. E aí o que acontece? Todas as outras que estão em volta morrem e essas ficam protegidas por esses esporos. Você termina de tomar um antibiótico, beleza, sarou, não tem mais nada. Daqui uma semana, volta a infecção. O que aconteceu? Quando passou a química do antibiótico, essa química do antibiótico saiu do seu organismo, essa bactéria que tinha criado para ela o esporos, percebendo que as condições do ambiente estavam favoráveis a ela, liberta dessa capinha e começa então a reproduzir, a manifestar. Então ela joga essa capinha fora, como o ambiente está limpo, não tem química nenhuma, elas começam a multiplicar e manifestar novamente. E aí, nesse caso, a gente pode tomar o mesmo antibiótico que a gente estava tomando? O que vocês acham? Posso ir lá na farmácia e comprar o mesmo antibiótico? Não. O médico tem que receitar outro. Porque se eu tomar o mesmo, o que vai acontecer? Essa bactéria não vai morrer. Ela vai continuar. Se ela criou esses poros e não morreu com o antibiótico anterior que eu tomei, se eu tomar o mesmo, ela não vai morrer. Então, precisa de um antibiótico mais forte. E é isso aqui, terceiro ano, que leva a muitas mortes em UTIs, hospitais, quando eles estão infectados por essas bactérias. Eu não sei se vocês já leram, se vocês viram a respeito. Existe uma bactéria altamente resistente que chama KPC. KPC. Essa bactéria, ela gosta de ficar muito em UTIs, tanto adulto quanto infantil, em hospitais. E ela já foi encontrada de forma isolada em hospital em Pernambuco, em São Paulo, Rio de Janeiro. E é uma bactéria muito difícil de acabar com ela. E não é à toa que essas bactérias gostam de UTI, de hospital. Além dela ter muitas amiguinhas por lá,
que elas podem se encontrar, né, reproduzir, ali elas têm, né, tudo que elas precisam, que é o doente, que é uma imunidade baixa. Então, é muito grave. Por isso que o Ministério da Saúde normalizou que hoje a gente só compra antibiótico com receita médica. Eu não sei se vocês têm precisado de antibiótico, mas quando a gente precisa, o médico dá 2 receitas. Uma a farmácia guarda, fica com ela, e a outra a gente traz. Porque é muito sério, né? Esses antibióticos estavam selecionando essas bactérias e fazendo as bactérias ficarem resistentes. Olha, então elas vão criando, né, capinha. Se o ambiente não está favorável, elas tendem a se proteger. As que não criam capinha acabam morrendo. E as espertas vão criando capinhas para elas, para sua proteção. Tranquilo? Alguma pergunta até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Eu passei com vocês a página 62. Página 62 que eu passei. E um pedacinho da 63. Agora, nós vamos falar da reprodução das bactérias. Então, agora eu vou trocar aqui. Essas bactérias, elas se reproduzem, como eu acabei de falar para vocês. E essa reprodução, então, gera novas bactérias. Lógico que como a bactéria, estou na página 63, como a bactéria ela é um ser unicelular, essa reprodução delas tende a ser o mais simples possível. Normalmente, uma bactéria divide e forma duas vai dividindo, até formar uma colônia de bactérias. Diz os estudiosos que, em condições normais de ambiente para uma bactéria mais simples, em 20 minutos, a bactéria nasce, alimenta, cresce, reproduz. Em 20 minutos. Agora, se você fizer o cálculo, vamos supor que entrou uma, que não entra uma só. Mas vamos supor que entrou apenas uma bactéria dentro do seu organismo. Num prazo de 24 horas, uma bactéria já formou uma colônia de bactérias, milhares de bactérias. Por isso, o terceiro ano, que quando, às vezes, é muito comum ter um paciente, por exemplo, na UTI. Aí o médico chega para a família e fala assim, ó, ele teve uma melhora significativa, amanhã já vai para o quarto. E de hoje para amanhã, essa pessoa dá uma febre muito alta e pode vir até falecer ou não conseguir ir para o quarto. O que acontece? Essas bactérias, então, entram no corpo da pessoa, de um dia para o outro elas fazem a festa, porque elas vão multiplicando dessa forma, sem contar que essa multiplica e essa também, e aí vai. No instantinho a gente tem um turbilhão de bactérias. Isso é muito sério. A forma mais comum, então, cisciparidade, né? Uma bactéria adulta. Essa bactéria, então, ela prepara o seu material nuclear, ela divide e forma 2 bactérias filhas. Esse tipo de reprodução aqui, ela é assexuada, por bipartição, partir em 2, ou cisciparidade. Vamos lá, terceiro ano, quem está dormindo acorda, vamos lá. Fala para mim uma vantagem desse tipo de reprodução para a bactéria. Uai, conserva o material genético? Conserva o material genético, uma vantagem. Essas 2 filhas aqui são iguais à mãe. Tem uma outra vantagem, além de conservar o material genético. A reprodução é muito rápida. Acabei de falar para vocês que em 20 minutos isso aqui pode acontecer. Ó. Essa bactéria aqui, ela pode crescer, alimentar, crescer, essa aqui alimentar e crescer. Em 20 minutos,
ela pode realizar esse processo aqui, tá? Então, a vantagem nesse processo aqui, conserva o material genético, é idêntica à mãe, e ela reproduz rápido. Por outro lado, como ela conserva o material genético, tem uma desvantagem. Qual que é? De conservar o material genético? Não vai ter. Ai, como que chama? Não vai É alguma ter coisa genética. Não sei. variabilidade genética. Muito Se bem, gen- Gabriel. Não vai ter variabilidade genética, é clone. Tudo por igual. Se isso aqui for bactéria boa, beleza. Se for bactéria ruim, socorro, né? Então, por cisciparidade, tem essa vantagem. Elas se reproduzem rápido, num curto espaço de tempo, igualzinho à mãe. E tem a desvantagem, E porque aí, isso é a mesma coisa que fissão? vai dividindo ao meio. E a desvantagem é que ela vai, então, ser igual, uma mesma bactéria, tá? Bipartição, fissão, cisciparidade, são vários nomes. Alguma dúvida nesse tipo de reprodução? Essa é simples. Então, o que você tem que saber, terceiro ano? Um nome. Normalmente usa... Quem perguntou agora? Giane? Perguntou? Normalmente... Não, eu, Vitória. Ah, tá, Vitória. Normalmente fica com esses dois nomes aqui, ó. Bipartição, parte em dois, bi, ou então cisciparidade, tá? Passando para outra. Alguma pergunta nesse aqui? Não, pode passar. Conjugação. A conjugação é um processo de reprodução sexuada dentro das bactérias. Essas bactérias, elas podem reproduzir sexuadamente quando uma bactéria doa pedacinho do seu material genético para outra. Lembra que eu falei para vocês que elas vão reproduzindo e vai formando colônia. Nessa colônia, vai que uma bactéria encosta na outra e gosta da outra, que elas vão ficando toda amontoada. Então, essa bactéria A ficou toda amontoada, sentiu uma coisinha pela bactéria B, pensou, é essa mesmo. E essas duas agora vão trocar seu material genético. Então, vai doar o material genético de A para B. E aí, o que acontece? A bactéria B, além do material genético dela, ela tem um pedacinho dessa bactéria A. Esse material genético aqui que doa, normalmente é aquele plasmídio. Lembra lá no início dos slides, eu falei para vocês que ela tem o plasmídio, e esse plasmídio fica no citoplasma da célula. Ficando no citoplasma da célula, fica fácil de doar. Elas criam como se fosse uma ponte, chamado filo. Essa ponte aqui faz com que essa bactéria se una com a outra. E ao unir com a outra, ela doa pedacinho dela. A B pode doar pedacinho do B para o A? Pode também. Ao mesmo tempo, elas podem trocar seu material. E às vezes não. Depende da atração, depende como aconteceu aqui. Então, nesse caso, o material genético de A veio parar na B. Agora sim, essa B aqui funde esse material genético. Esse material genético diferente vai trazer característica diferente para essa bactéria. E quando essa bactéria for reproduzir, as filhas dessa bactéria vai ter material genético da mãe, que é o azul, mais um pedacinho da outra que a mãe herdou nesse processo aqui. E diante disso aqui, terceiro ano, é que vai surgindo o que nós chamamos de bactéria resistente. O antibiótico não cria resistência na bactéria. Tem gente que fala, não pode tomar antibiótico muito tempo porque cria resistência no organismo. Não. O antibiótico seleciona. Essa bactéria é fraca, morre. Essa é forte, fica. E aí, as fortes se unem uma com a outra, trocando material genético. Se essa aqui era uma bactéria forte, quando ela recebe o material genético da outra, como que ela vai ficar, gente? Vou perguntar de novo.
Se essa bactéria, que era uma bactéria forte, recebendo material genético de uma outra bactéria forte, por exemplo, e concentrou nessa aqui, como que essa bactéria aqui vai ficar? Aí ela vai ficar mais forte, ela não vai ser destruída, não. Superbactéria, não vai ser destruída. Aqui se cria uma superbactéria. Então, quando a gente tem qualquer colônia de bactéria dentro do nosso corpo, no intestino, no pulmão, na garganta, no ouvido, seja onde for, nessa colônia de bactéria, se eu tiver uma só, vamos supor que eu tenho uma só forte, que já nasceu forte, no meio de muitas fracas. Essa forte aqui, ela pode passar parte dela para outra que é mais fraca, e com o passar do tempo, essas bactérias vão passando de uma para outra e vão criando o que nós chamamos de superbactéria. Agora, depois que essa bactéria reproduziu por conjugação, ela pode reproduzir por cisciparidade. Ela pode voltar nesse processo aqui, ó. Né? Aquela bactéria lá, ela pode estar assim, ela pode reproduzir dessa forma aqui. Porque isso aqui para ela é mais conveniente, porque é mais rápido para ela. Ou ela pode continuar reproduzindo por conjugação, encontrando com outra amiguinha, né? Com outra amiguinha e pegando material ou doando o seu material. Não significa necessariamente que ela reproduziu A e B, reproduziu por conjugação. Elas têm que continuar por conjugação? Não. Pelo contrário, elas gostam da cisciparidade ou bipartição, que ela é bem mais rápida e bem mais simples, tá? Mas elas podem também continuar depois por conjugação, nada impeça. Elas estão naquele bolo de bactéria ali, então nada impeça que elas continuem dessa forma. Alguma pergunta nesse processo aqui? Então, se perguntar... É uma reprodução sexuada, né, Irani? Sexuada. Então, o que eu ia te falar, se perguntar agora, ó, conjugação e cisciparidade. Cisciparidade assexuada. Por quê? Porque não tem troca, não tem doação, nem recepção de material genético. Ponto. Conjugação, reprodução sexuada. Por quê? Há uma doação do material genético de uma bactéria para a outra. Ficou claro isso, terceiro ano? Que isso é muito sério, muito importante. Você vai precisar disso aí ao longo do seu caminhada, tá? Então, essa aqui é sexuada. Transformação. Aqui, acho que não vai dar nem tempo da gente olhar tudo, mas eu vou só iniciar. Está no seu livro, eu peguei um desenho semelhante do seu livro da página 64. Eu vou só introduzir, porque está faltando, né, 1 minuto e pouquinho só para cair. Nesse método aqui, eles fazem teste com bactérias capsuladas e não capsuladas. O desenho aqui que eu consegui pegar, a escrita não está muito nítida, mas o seu livro está. Então, eu vou dar uma explicação geral, depois vocês vão olhar isso direitinho no seu livro. O que eles percebem, então? Aqui eu tenho, né, um grupo de bactérias e eu tenho ratinho. Esse grupo de bactérias vai ser injetado nesse ratinho. E eu tenho bactérias capsuladas e bactérias não capsuladas. E eles injetam no rato. O que eles querem ver? O que essa cápsula faz com essa bactéria? Se a bactéria capsulada vai matar o rato ou não. Se a bactéria não capsulada vai matar o rato ou não. Então, eu quero, terceiro ano, para a semana que vem, eu vou deixar escrito, o tempo já está acabando, eu vou deixar escrito no portal, no grupo. Para a semana que vem, o que eu quero? Você não precisa fazer desenho. Eu quero que você copie o nome de cada reprodução, que está na página 63 e 64, esses 3 nomes. Cisciparidade, conjugação e transformação. Vocês vão copiar e vocês vão explicar como que acontece cada tipo de reprodução e a vantagem desses tipos de reprodução, tá? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, eu vou deixar para vocês dar uma estudada nela lá na página 64.
Ao estudar a página 64, você